O retorno gradual das aulas presenciais pode começar a partir de setembro. A autorização ocorreu após a publicação do decreto assinado pelo governador do estado do Rio, Wilson Witzel. Mas o retorno tem gerado um impasse. Para a presidente do Sindicato dos Professores de Macaé e região, Guilhermina Rocha, a decisão foi precipitada. Nós entendemos que, a partir do momento que o próprio governo não assume a sua responsabilidade de assegurar condições estabelecidas, que não estamos só falando de EPIs, mas estamos falando no sentido de garantir a preservação da vida daqueles que fazem parte dessa comunidade escolar, é fundamental que, nesse momento, que o diálogo seja aberto. O que a gente entende hoje é que, nesse momento, sem condições, as condições, que são as condições estabelecidas pela Fiocruz, sem a garantia da vacina, é um grande risco o retorno às aulas. Por esse motivo, o nosso sindicato defende o não retorno nesse momento. Segundo o decreto, as escolas particulares estão autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir do dia 14 de setembro e as públicas em 5 de outubro. O decreto assinado por Witzel tem caráter de recomendação, ou seja, cabe às prefeituras decidir oficialmente se os estabelecimentos retomam ou não as atividades. No entanto, as especificações dessa possível volta às aulas ainda não foram divulgadas oficialmente pela Secretaria Estadual de Educação. Em Macaé, tanto por parte do Conselho Municipal de Educação e da própria Prefeitura, está se discutindo esse processo. Agora, é importante a gente ressaltar que, primeiramente, é fundamental que a sociedade seja ouvida, porque, afinal, essa situação é uma situação que impactará diretamente a decisão não só do pai, mas do responsável, que nesse caso é o próprio executivo. A princípio, seria priorizado o retorno às aulas do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, para que os estudantes possam se formar. Qualquer retorno às aulas presenciais nesse momento é uma situação de risco por uma série de fatores. Não é só álcool gel, não é só distanciamento em sala de aula, é transporte coletivo, é higienização dos banheiros, é o contato que depois essas crianças vão ter com os pais em casa, e o percentual dos institutos de pesquisa que analisam a situação do coronavírus é um percentual que aponta para um risco altíssimo e o resultado, em termos pedagógicos, não vai ser positivo. Apesar da autorização, o sindicato ainda não foi chamado pela Secretaria Estadual de Educação para debater o retorno, o que deixa a situação cada vez mais preocupante. Em todo momento dizia que qualquer possibilidade de retorno se daria a partir da faixa verde e a partir, inclusive, das orientações para os órgãos competentes, como a Fiocruz, a Secretaria de Saúde, entre outros. Quer dizer, então, essa decisão do governador, ela traz para nós não só a preocupação com relação aos impactos que isso poderá causar, mas, em especial, a falta de controle por parte da garantia de saúde e a própria responsabilização com relação à saúde, não só dos professores, dos funcionários, mas de toda a comunidade escolar. Os pais, ouvidos pelo Conselho de Educação, também se mostraram contrários ao retorno. O posicionamento da representação dos pais no Conselho de Educação é de que os pais não aceitam o retorno presencial nesse momento, porque as escolas não têm estrutura para garantir um processo de higienização